Um sólido geométrico foi construído dentro de um cubo de aresta 8, de maneira que dois de seus vértices, P e Q, sejam os pontos médios, respectivamente, das arestas AD e BC, como está aí no desenho, né? Deixa eu só subir um pouquinho aqui para ver o AB aí. E os vértices da face superior desse sólido coincidam com os vértices da face superior do cubo, como indicado na figura abaixo. E ele pergunta o volume desse sólido, tá? Então, nota que se eu olho o sólido dessa forma, ele não me ajuda muito para a gente aplicar todas aquelas formas que a gente conhece. Mas eu não preciso trabalhar com esse sólido desse jeito. Eu posso rodar ele, né? Se eu rodo ele, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou ter o nosso cubo. Acho que eu não vou conseguir desenhar não, hein? Se eu tombar, que eu tô espelhado, né? Se eu tombar ele para cá, né? Se eu tombar para lá, ele vai ficar... Não vou conseguir desenhar direito, né? Mas é só para a gente tentar entender. Ele vai ficar aqui, aqui e aqui o ponto médio, ó. A gente vai ter, ó, aqui é o ponto E, lá é o ponto H, aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto D. Ver se vocês conseguem visualizar aí. Então a gente teria o cubo agora dessa forma e o nosso sólido assim. Então nota que agora mudou completamente a nossa perspectiva, né? Porque ele vai ficar um poliedro aí bem bonitinho da gente trabalhar, né? Com a base triangular e uma altura que a gente conhece. Olha só, tá? E aí eu vou só desenhar a parte lá de trás. Então ele ficou com a base sendo aí esse triângulo, né? A base e o topo triângulos e a altura do próprio cubo, certo? Então aí a gente tem que lembrar que para calcular o volume, né, de sólidos desse tipo, a gente vai calcular como sendo a área da base vezes a altura, certo? Então a altura eu já conheço, né? A altura dele aqui, pior que eu fiz um H igual um H, né? Eu vou botar a altura do sólido, então vou botar HS, tá? Então HS é isso aqui, ó, que é exatamente a altura do cubo, certo? Então HS é 8, a altura do cubo. Exatamente, tá? Isso daí é um prisma triangular, tá? O Antônio tá falando aí, tá? De base triangular. Então, agora para calcular a área da base, eu tenho que calcular a área desse triângulo que está aqui, certo? Então, se eu simplesmente pegar aqui a base desse cubo, como é que estaria aí esse triângulo, né? Para calcular a área dele, ó. Ele estaria aqui, ó. Certo? Que é um triângulo que eu conheço a base. A base desse triângulo é exatamente a aresta do cubo, que é 8. Então, para calcular a área da base, seria base, que é 8, vezes a altura. E olha só a altura. É exatamente a altura dessa face. Vou botar aqui a altura da face. Que é exatamente a aresta desse cubo também. Então, é 8 também. E como é que é um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Isso vai dar 64 por 2, que é 32. Então, a área da base desse sólido é 32 e a altura é o HS, que é 8. Então, aqui vai dar, ó, 32 vezes 8, que vai dar 16, 24, 25. Então, vai dar 256. Ele deu as medidas aí? Ou não? Não, não disse, né? Só disse aresta 8. Então, são 256 medidas aí de volume. Letra C.
de Cláudio.